Muito obrigado por nos acompanhar em mais um estudo deste grande e importante livro que é o Mateus 24, e já estivemos aqui a estudar os sinais da natureza, os sinais sociais e também os sinais religiosos, sendo este o último, temos dividido, em várias partes para podermos abordar, porque entendemos que é um sinal muito importante. Então, mais uma vez, estou aqui com o irmão Edson e vou convidá-lo para contribuir. Quero saudar a todos os irmãos, mais uma vez para o estudo, e agradecer aqui a oportunidade que me é dada de mais uma vez participar aqui deste maravilhoso estudo. Dizer que, de facto, falar dos sinais dos tempos é falar de sinais de esperança, porque conforme nós podemos ver em Mateus capítulo 24, Jesus Cristo responde os sinais dos tempos, respondendo à questão dos discípulos. Quando é que acontecerão estas coisas e que sinais haverão da tua vinda e do fim do mundo? Então, na verdade, os sinais que Jesus relata estão em resposta ao fim do mundo e à volta de Jesus. Por essa razão, que são de facto sinais de esperança que devem nos animar à medida que nós acompanhamos que eles estão acontecendo e já aconteceram. O que nos resta hoje é falar do último e grande sinal que vai acontecer antes de Cristo se apresentar nas nuvens do céu. E nós podemos notar aqui que o Mateus 24 ele começa com sinais muito impactantes, sinais que em algum momento nos deixam com medo, sinais que mostram que o mundo não tem esperança. Mas Deus, ele é misericordioso, ele não nos deixa apenas com estes sinais. O próprio Jesus Cristo, em Mateus 24, 14, ele diz o seguinte: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Então, depois de vários sinais que mostram que o mundo está sem esperança de destruição, de mortes, Jesus, ele diz que depois de tudo isto, ele dará aquilo que é a esperança para o mundo, mostrando que apesar da morte, apesar do sofrimento, há uma esperança para nós. Então, hoje nós iremos ver o que é este evangelho eterno. E Jesus diz muito bem, este evangelho eterno. Quem é este evangelho? Por que este evangelho eterno? Então, nós podemos ver que existiriam outros evangelhos, mas somente um evangelho eterno é que seria pregado para todo o mundo. E ele diz este evangelho. Que evangelho? Então nós vamos descobrir por que é que Jesus ali diz que esse evangelho será pregado para todo o mundo. Então aqui no livro Desejar de Todas as Nações, página 447, no quinto parágrafo, nós lemos o seguinte: antes da queda de Jerusalém, Paulo, escrevendo sob inspiração do Espírito Santo, declarou que o evangelho fora pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Então nós vemos que no tempo dos apóstolos o evangelho já tinha sido pregado a toda criatura debaixo do céu. Por inspiração, Paulo escreveu isto. Mas vamos ver o que diz aqui, continuando. Assim, agora, antes da vinda do Filho do Homem, o evangelho eterno tem que ser pregado a toda nação e tribo e língua e povo. Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Então nós vemos aqui que, novamente, antes da vinda do Filho do Homem, o evangelho eterno deve ser pregado a toda nação e tribo, língua e povo. Então o evangelho será pregado novamente. Cristo nos diz quando terá lugar aquele dia. Ele não diz que todo mundo se converterá, mas que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Dando o evangelho ao mundo,
está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus. Então nós vemos aqui que nós temos essa grande responsabilidade, não apenas aguardar, mas através da pregação do Evangelho, nós sim podemos apressar a vinda do Filho de Deus. Então, este Evangelho do Reino, mais uma vez, este Evangelho do Reino deve ser pregado para todas as gentes. Então, o objetivo deste estudo é descobrirmos que Evangelho do Reino é este. Irmão Edson, como é que nós podemos descobrir, onde é que nós podemos nos basear para descobrir que Evangelho do Reino é este? Bom, de acordo com o livro de Isaías, capítulo 8, verso 20, a lei é o testemunho. Se nós quisermos descobrir qual é o Evangelho eterno que deve ser pregado a toda nação, tribo, língua e povo, precisamos ir às Escrituras, que melhor nos vão elucidar e apresentar este Evangelho. Uma vez que, conforme disse o irmão, existem vários Evangelhos. Porém, o Mateus 24 faz alusão a um Evangelho específico. Que Evangelho é este? Vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, onde nós vamos encontrar lá a mensagem do primeiro anjo que nos é apresentada. É lá onde nós vamos encontrar o Evangelho eterno. Assim nos é dito: e eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Então nós aqui encontramos este Evangelho específico que nos é dito em Mateus 24. É o Evangelho eterno que será pregado em consonância com o que diz Mateus capítulo 24, a toda nação, tribo, língua e povo. Então é uma mensagem global, é uma mensagem que vai ter que alcançar a todo mundo. Agora, vamos a esta citação a seguir para ver o que nos é dito mais sobre esta primeira mensagem ou este Evangelho eterno. O Evangelho aqui, chamado de Evangelho eterno, é o mesmo Evangelho que Paulo pregou. Mas a grande verdade pronunciada por esse anjo não teria sido uma verdade pronunciada por Paulo, pois ele viveu no começo da dispensação do Evangelho. E essa proclamação está relacionada com suas cenas finais. Então nós aqui vemos que Paulo também pregou o Evangelho eterno no seu tempo. Porém, ele não pregou a última mensagem de advertência ao mundo. E isto, como Paulo, é dado ao povo que irá viver no tempo do fim, fazer o quê? O mesmo trabalho de levar a mensagem a todo mundo. E esta mensagem é uma mensagem de advertência. Então, as mensagens que nós vamos encontrar a seguir no Apocalipse capítulo 14 são mensagens de advertência ao mundo, mensagens que preparam o mundo para a breve volta de Cristo. Então, continuando, nos é dito: ela parece corresponder a esse Evangelho do Reino que o nosso Senhor apresenta em Mateus 24, 14, como o sinal do fim dessa dispensação, e que deveria ser pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações antes que viesse o fim. Então nós vimos que houve uma abertura no princípio. Paulo foi o primeiro evangelista a levar a mensagem aos gentios, a todo o mundo. Então terá que existir no tempo do fim homens e mulheres no mesmo espírito e virtude que o Paulo estava preenchido para fazer a mesma obra, de levarem a mensagem a todo mundo, advertindo a breve vinda de Cristo. Este é o fim da dispensação cristã. Ok? Então, nós vemos aqui que este Evangelho será novamente pregado. Então, em Apocalipse, nós vimos que há um anjo com o Evangelho eterno. Então, vamos descobrir o que é este Evangelho. Nós, quando vamos ao livro de Lucas 14, 18 a 19, nós lemos o seguinte: e ali foi entregue o livro do profeta Isaías, e tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor,
para pregar o ano aceitável do Senhor. Então nós vemos aqui que Jesus, a sua missão, uma das suas missões, era levar as boas novas aos pobres, ou seja, levar o evangelho aos pobres. Mas aqui os pobres, não estamos a falar dos pobres em termos materiais somente, mas sim os pobres também em termos espirituais. E nós sabemos que nós, como humanidade, quando os nossos primeiros pais pegaram, nós ficamos destituídos da glória de Deus. Então nós nos tornamos pobres. Então Jesus, ele vem nos trazer as boas novas, ele vem nos trazer o evangelho. Então ele diz que o Espírito do Senhor está sobre ele. E no livro de Marcos 1, versículo 1, é nos dito o seguinte: este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Talvez na sua versão está escrito: este é o princípio do Evangelho através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então aqui para dizer que as boas novas e o Evangelho são a mesma coisa. Então, em algumas versões está escrito Evangelho e em algumas versões está escrito boas novas. Mas aqui Marcos diz as boas novas, ou seja, o Evangelho a respeito de Jesus Cristo. Então nós temos a primeira dica. O Evangelho trata-se de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Em Romanos 1, 16, 17, é nos dito o seguinte: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, o mesmo que o Marcos disse lá em cima, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que querem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. E qual é o poder de Deus para salvar o mundo? Claramente que é Jesus Cristo. Então o Evangelho eterno aqui que nos é apresentado é o próprio Jesus Cristo. Então não é possível pregar o Evangelho sem pregar Jesus, porque o Evangelho e Jesus é a mesma coisa, como nós veremos mais à frente. Outra. A definição do Evangelho é exatamente as boas novas de salvação por Cristo Jesus. Então, sendo assim, de facto, quando o mundo recebe o Evangelho, essencialmente está a receber as boas novas sobre Jesus, para que, com base na aceitação de Jesus Cristo, todos possam ter a vida eterna. Vamos agora fazer uma grande relação entre o Evangelho e as Escrituras, porque o próprio Jesus Cristo elucidou-nos quando em João capítulo 5, verso 39 disse: vós credes nas Escrituras, que as Escrituras testificam de mim. Então nós vamos ver se de fato existe uma relação entre as Escrituras e o Evangelho, para que de fato possamos encontrar a relação entre Cristo e as Escrituras. Diz assim o livro 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 até 5. Além disso, irmãos, eu vos declaro o Evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebestes e no qual também estáis firmes, pelo qual também sois salvos, e se o guardares na memória, o que vos preguei, se não crestes em vão. Porque eu vos entreguei primeiramente ao que também recebi, como que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, em que foi sepultado, em que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. E ele foi visto por Cefas e então pelos 12. Então nós encontramos aqui nessa situação muito bem claro que as Escrituras já contavam claramente que Cristo Jesus viria, morreria e ressuscitaria em prol da salvação de toda a humanidade. O Paulo já fez menção de que este é o Evangelho que será pregado aos coríntios, um Evangelho pelo qual também seriam salvos por intermédio dele. E veja só, diz Paulo ainda mais que Cristo morreu conforme as Escrituras já contavam, para dizer essencialmente que as Escrituras nos levam ao Evangelho, o Evangelho este que nos leva a Cristo.
Então, se nós formos a perceber, vamos ver que existe uma grande ligação entre as Escrituras Sagradas e o Evangelho que nos leva a Cristo como nosso Salvador. O livro de João 5,39 diz: examinais as Escrituras, porque nelas pensai que tendes a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Para dizer que se nós quisermos conhecer essencialmente este Evangelho, precisamos ir às Escrituras que nos apontarão a Cristo, porque elas, as Escrituras, testificam de Cristo. Além do mais, em João capítulo 17, verso 17, nos diz: santifica-nos pela verdade, a tua palavra é a verdade. É interessante que nos é dito aqui nesse texto que a palavra de Deus é verdade. Ela só nos aponta a verdade. Nela não existem meios termos, existe somente a verdade. Agora a nossa pergunta é: Cristo é verdade? Uma vez que a palavra é verdade? Em João capítulo 14, verso 6 nos é dito: disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, se Cristo é verdade e as Escrituras nos levam à verdade, então as Escrituras nos levam a Cristo, que é a essência da mensagem do Evangelho da salvação por meio de Jesus Cristo. E não só, nós em Lucas capítulo 24 encontramos Jesus Cristo aparecendo para os discípulos de Emaús e também para os demais discípulos. E há uma coisa que Jesus Cristo disse, apontando para ele mesmo naquele encontro que ele teve com os seus discípulos. E ele disse que tanto os escritos de Moisés, assim como os escritos dos Salmos e dos profetas, todas elas testificavam da essência do Evangelho que apontava para ele. Quando nós vamos ao livro de Salmos, capítulo 119, versos 41, encontramos o seguinte: venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, a tua salvação segundo a tua palavra. Então nós encontramos aqui que a palavra de Deus nos aponta para a salvação, que é a essência do Evangelho. O Evangelho é a essência da salvação, e essa salvação nós encontramos na palavra de Deus. Então existe aqui uma grande ligação entre as Escrituras, o Evangelho e Cristo. Para dizer que todo aquele que despreza as Escrituras está a desprezar a Cristo e despreza o seu Evangelho que nos leva à salvação. Não só, nós encontramos em Marcos 1, 14 a 15, Jesus dizendo assim: veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependai-vos e crede no Evangelho. Então Jesus, ele quando começa o seu ministério, ele diz que o tempo está cumprido. Que tempo? O tempo do sacrifício expiatório dele, ou seja, o tempo do cumprimento do Evangelho que vinha sendo pregado pelos profetas como algo profético, estava ali diante daquele povo. Ele próprio era o Evangelho encarnado. Então Jesus Cristo é o Verbo. Então Jesus Cristo é o próprio Evangelho. Em João 14, 23 a 24, nós lemos o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e faremos nossa morada nele. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que ouvis não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Então, algumas pessoas dizem que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Ou seja, Jesus, ele veio nos mostrar uma outra face do Deus do Antigo Testamento. Dizem que o Antigo Testamento era o Deus Pai, o Novo Testamento é sobre Jesus. Mas Jesus muito bem diz que as minhas palavras, ou as palavras que eu vos digo, não são minhas, mas sim do Pai. Então não há diferença entre o Pai e o Filho, porque os dois estão em acordo. Então, se nós negarmos o Pai, nós negamos o Filho, porque foi o Pai que enviou o Filho, e o Filho veio dar testemunho de quem? Do Pai. Então, nós não podemos separar aqui algumas partes das Escrituras, porque aqui muito bem foi dito, todas as Escrituras testificam sobre Jesus Cristo. E de Gênesis e Apocalipse nós encontramos ali o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, que é o Evangelho eterno, a salvação que Cristo ofereceu a nós,
os pecadores. Então nós não podemos fazer essa separação entre o Evangelho e Cristo. Nós não podemos pregar um Evangelho diferente do Evangelho de Cristo. Mas hoje nós temos muito Evangelho, o Evangelho da prosperidade e por aí em diante. Por isso Jesus Cristo diz, e este Evangelho, a dizer o quê? Eu serei pregado para todo mundo em testemunho de todas as nações. Por isso, em Atos, nós encontramos que recebereis poderes e sereis minhas testemunhas. Então, serás testemunhas do Evangelho. Então, os discípulos fizeram isto e nós também deveremos ser estas testemunhas. Em O Desejar de Todas as Nações, página 826, ele nos diz o seguinte: o Evangelho deve ser apresentado, ou seja, Cristo tem de ser apresentado não como uma teoria sem vida, mas como força viva para transformar a vida. Deus deseja que os que recebem sua graça sejam testemunhas do poder da mesma. Então nós vemos aqui que Cristo não é uma teoria, mas ele vive, é uma força viva. Nós devemos viver como Cristo vive, porque ele está vivo. Então, não falarmos do Evangelho e não vivermos o Evangelho, porque Deus não quer advogados, ele quer testemunhas. Então, testemunha só pode falar daquilo que ele viu ou daquilo que ele viveu ou vive. Então, nós somos chamados a sermos testemunhas do Evangelho eterno. Exatamente. Olha só que no livro de Marcos, capítulo 1, verso 1, nós encontramos princípio do Evangelho de Jesus, Filho de Deus. Então, nós aqui encontramos ainda no início, Marcos apresentar o princípio do Evangelho. No início da dispensação cristã, inicia a pregação do Evangelho a todo mundo. Então, no fim dos tempos, haverá necessidade de se terminar com este mesmo Evangelho. E Deus concedeu este privilégio a um povo específico. Não qualquer um irá pregar essas mensagens que nós vamos estudar nos episódios posteriores. Mas este Evangelho eterno será pregado por aqueles que vivem primeiro e serão eles os que vão testemunhar este Evangelho a toda a nação, tribo, e língua e povo. Então, o apelo que nos é dado aqui é que possamos dar ouvidos a este Evangelho, porque a essência deste Evangelho é Cristo, apresentado por meio daqueles que testemunham pela sua vida e por aquilo que eles pregam, aquilo que eles falam. Então, Deus possa nos abençoar e possamos abrir os nossos ouvidos e corações para aceitar este Evangelho, de modo que possa operar segundo o poder de Cristo. Muito obrigado. Então, deixamos aqui já o convite, né? Vamos estudar o Evangelho eterno para o tempo do fim. Como nós vimos, Paulo pregou o Evangelho eterno para a sua época, que Jesus tinha morrido para a remissão dos nossos pecados. Mas no tempo do fim, esta mensagem será acrescentada para os tempos em que nós estamos a viver. Como nós deixamos claro desde o primeiro estudo, que nós vimos ali o início do tempo do fim. Então, se o irmão não viu ainda os outros vídeos, convidamos que entre na nossa playlist e possa acompanhar todos os estudos que nós vimos até aqui, porque eles se complementam uns aos outros. Então, desta forma, nós queremos agradecer por vocês terem nos acompanhado durante este estudo e convidar-vos, se ainda não é inscrito, a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir os nossos vídeos, comentar e compartilhar com os demais irmãos para que todos nós possamos ter acesso a este conteúdo de extrema importância para os nossos dias. Então, até o próximo estudo.